Café Brothers, episódio 184. Mas está com a gente aqui no episódio 184 o professor Roger, uma lenda aqui no Mato Grosso do Sul. E quero te agradecer e seja bem-vindo ao podcast Café Brothers. Queria que o senhor se apresentasse para quem não te conhece, para essa câmera aqui. Bom dia, William. Com certeza é um prazer estar aqui falando com você, vendo o quanto a educação reflete o destino das pessoas. Vendo você hoje aqui, lembrando que você foi meu aluno lá na Escola Manuel, e vendo seu progresso, tanto pessoal como intelectual, a gente fica muito feliz Obrigado, muito obrigado, professor. de ver onde você chegou, aonde você foi e aonde você pretende ir. Com certeza, para mim é um prazer estar aqui. Legal. O senhor, professor, sua formação é educação física? Isso, eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Gestão em Atividade Física, faixa preta de Judô quinto Dan, vice-presidente da Federação de Judô do Mato Grosso do Sul, membro honorário da Comissão de Graus. Comissão de Graus é a comissão que faz os exames de faixa pretas do nosso estado. Ela que define realmente quem passa ou quem não passa, ou quem realmente vai ser o professor mesmo, que vai estar ensinando essas crianças aí do nosso futuro. Então posso dizer que o senhor faz parte da elite do judô do Mato Grosso do Sul. Com certeza, hoje eu faço parte da elite do Mato Grosso do Sul. O que é esse lance de Dan aí? Que depois da faixa preta ainda tem o Dan ainda? Isso. A faixa preta é o início de uma caminhada. Igual a faixa branca, quando você entra no judô a faixa branca, depois dela aí vamos colocar mais 10 faixas, aí vem a faixa preta. Aí você acha, pô, cheguei na faixa preta. Não, pelo contrário. Ali que realmente você começa a sua caminhada no judô. Caraca, então a faixa preta não é o final. Não. Da faixa preta, são 5 dans. Aí depois você vai ser faixa vermelha e branca, que seria a faixa coral, onde você é chamado de Kodansha. Daí você já não é mais sensei, você é chamado de Shihan. Mas é um nome muito pesado. Eu prefiro continuar sendo chamado de sensei. Melhor, não precisa essa. E depois da faixa preta para esse Dan, ela tem avaliações não só de caráter técnico. Tem. É essa aí que pesa. Por exemplo, que você faz exame hoje na federação até o terceiro Dan. Do quarto Dan em diante, é realmente o que você faz pelo judô. O que você faz pelo judô do estado. Fora do tatame. Fora do tatame. Porque o judô não é dentro só daquele quadradinho ali. O judô é suas atitudes fora. Lifestyle. O que é o que você faz, o respeito que você tem na sociedade, como você age, como você respeita as pessoas. Então, a partir dali, a gente vai estar analisando o caráter e a atitude de cada um. Então, mas calma aí, que nem sempre foi assim. Você não começou na elite do judô, né? Não. Como que começou o judô na sua vida? Eu fiquei sabendo que o teu pai queria que você fosse advogado. Com certeza. Saudoso, né, seu pai? Saudoso, doutor Anísio. O judô chegou na minha vida porque era o seguinte: tá lá o Roger, um gordinho, briguento na escola, sempre queria procurar um esporte, algo que fosse, que ele se encaixasse, até pelo peso que ele tinha, né? Vamos colocar. Aí meu pai chegou e falou assim: meu pai, posso entrar no karatê? Não. Posso fazer taekwondo? Não. O dia que tiver judô, você vai entrar no judô, porque eu fiz judô no quartel e eu sei o tanto que isso era bom. Bom, chega o professor José Fernando de Campos na escola João Pedro Fernandes, com um convite para judô, ali na academia do professor Alemão. Falei, agora chegou o meu momento. Cheguei em casa, falei, pai, tá aí. Era o que eu queria. Só que vamos colocar, naquela época era tudo pago, era tudo diferente. Então, já era um sacrifício você entrar ali. O judô já era um esporte elitizado. Com certeza. Mas entrei no judô. Aí o Zé Fernando ficou um tempo, depois trouxe o professor Jorge Godoy, de Campo Grande,
que realmente ficou comigo um bom tempo. Depois ele foi embora e me deixou a academia na minha mão sendo faixa marrom. Falou: Roger, você vai tomar conta que eu tô indo embora para Cuiabá, para fazer direito em Cuiabá, e eu tenho certeza que você vai Desenrolar aqui. desenrolar o negócio. Eu com 17 anos, muito cedo. Caraca. E aí, o que meu pai fez? Falou: Roger, primeiro vence o estudo. Me mandou para Dourados para estudar. Queria que o filho fosse advogado, mas o filho gostava da educação física. Eu falei: então, pai, eu vou fazer o seguinte: eu passo em direito, tranco a matrícula, mas vou fazer educação física. Depois que eu me formar em educação física, eu faço direito. E fiz tudo isso. No terceiro ano de direito, falei: pai, não gosto, não é o que eu quero, e eu vou me dedicar realmente à educação física. Aí cheguei aqui e fui. Treinei em Dourados, tal. Durante 5 anos, eu fui representante da seleção do estado nos campeonatos brasileiros, do juvenil ao sênior, do peso pesado. Fui vice-campeão brasileiro. Um atleta razoável, não um atleta. Mas Um atleta. assim você fala que você é razoável, você foi vice-brasileiro, agora é difícil pra Mas caramba pra vamos chegar. colocar alto nível, a gente já fala assim, campeão internacional, sul-americano, pan-americano, mundial. Isso é alto nível. Foi um atleta profissional. Fui um atleta por isso que eu falo, razoável, né? Então, mas tive bom, assim, uma boa caminhada como atleta. Com esse tamanho que eu tenho aqui, 1,68 m, disputando com peso pesado de 2 metros de altura, 1,90 m. Mas eu sempre tive bons professores. Aí, me lembro do professor alemão, falei: professor, eu tô cansado, não consigo lutar. O professor alemão falou para mim: Roger, é o seguinte, para você ganhar desses caras, o que você tem que fazer, Roger? Você vai ter que treinar o dobro do que eles treinam. Então eu vou preparar você, vou deixar você muito forte. O alemão cuidava da minha preparação física. E o Godoy mexia com a parte técnica. Então o Roger terminava as aulas às 11h30 do Constantino, naquela época, eu estava no Constantino, fazia o ensino médio, o Roger já almoçava e subia para a academia do alemão. 1h da tarde. E saía de lá 9 horas da noite. Caraca. E ali eu nadava, ali eu fazia musculação, ali já tinha a pista da Avenida Mário Correia, naquela época eu corria. Então, sempre intercalando os treinos. E eu fiquei muito forte naquela época. Aí o que acontecia? Eu com 1,5 minuto segurava no braço e depois de 1,5 minuto eles cansavam, porque eu acabava ganhando as lutas nisso daí. Esse foi o segredo de eu conseguir chegar Até o brasileiro. até o brasileiro. Então, a gente vê hoje essa trajetória com orgulho, porque nada foi fácil. Nada foi fácil. Não, imagino, porque naquela época, tipo assim, né, não existia negócio de bullying. Não, Esse negócio de bullying, sei lá, quem que inventou isso depois? Pra nós era, cara, gordo baleia, saco de areia. com certeza. Eu saía e falava assim, eu sou gordo de saúde, você é magro de doença. É dessa história. Apelido era o que tinha na escola. Sempre, 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 sempre. Seu Sempre. nego, feio, seu orelhudo, É isso aí. narizudo. Um dia eu falei pro meu tio, eu falei, cheguei em casa, tava chorando, cara. Ele falou, por que você tá chorando? Eu falei, cara, porque o cara na escola falou que meu nariz é grande. Cala a boca, seu narigudo. Se você chorar, você vai chegar em casa e vai apanhar de mim ainda. Daí, cara, não tinha. Você ia fazer o quê? Vamos seguir a vida. Seguir a vida, você tem que sobreviver. Exatamente, sobreviver. Você Naquela época, ativava o modo sobrevivência. sobrevivência. Naquela época você tinha que sobreviver. E assim, você se adaptava ao meio e Muito você rápido. vivia. Você brincava, você era feliz naquela época. Exatamente. Tinha essa mimimi, essa Não. choração da pega aí, cara. Você vê hoje as crianças. Você leva uma criança hoje e fala: vamos ali fazer uma recreação. Teve uma época que nós fizemos, há uns 4, 5 anos atrás,
Nós fizemos na academia a noite do pijama. Nós chegamos lá, tiramos todos os celulares, guardamos numa caixa, falou, ó, amanhã cedo, na hora de ir embora, você vai pegar esse celular para ligar para a mãe para vir buscar vocês. E levamos essa gurizada para a rua. William, não sabiam brincar de esconde-esconde, não sabiam brincar de pego-pego, de rouba-bandeirinha, Nada disso. nada disso, Achava que era conto. sabe? Não sabiam como brincar. Porque é bom a tecnologia, é bom, Demais. mas também tirou essa liberdade que a gente Tirou o tinha, pé no chão, né? tirou o pé do chão. Essa gurizada. E quando que começou esse projeto do judô na sua vida? Essa questão que você olhou para o social, para dar acesso a quem não poderia. Porque assim, eu não é segredo para ninguém, cara. Eu não venho de uma família abastada, né? Então eu nunca fiz judô. Eu vou até te falar isso. Porque eu não tinha dinheiro para comprar o kimono. Então, tipo assim, eu tinha vergonha e eu já trabalhava naquela época. Em 98 comecei a trabalhar. Só que a minha realidade era uma realidade diferente dos outros. Eu trabalhava para sobreviver. Estudava e trabalhava. Então eu não tinha, era fora de cogitação comprar um kimono, porque era muito caro. Assim, William, eu me lembro que o primeiro kimono que eu ganhei, kimono trançado, o meu pai fez uma aposta comigo e falou assim, Jorge, se você ganhar aquele campeonato, eu te dou um kimono trançado. Na época, um kimono trançado era um salário mínimo. Nossa! É muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, e assim a gente foi indo. O primeiro tatame que nós ganhamos aqui em Maracaju, do finado Prata Braga, você vai lembrar essa história do tatame depois. Que era um tatame de palha e tal. O Prata chegou e falou assim: se seu filho for campeão estadual dentro do ginásio Louquinho, eu compro uma área de tatame para vocês. Dito e feito, o Prata teve que cumprir a promessa. Porque naquela época Maracaju não tinha, vamos colocar, eu estava começando, Rafael Poli estava começando, era só futebol e o Luiz Amarília, que era corredor na época. Não tinha outra modalidade. Não. E aí surgiu o judô. E eu fui campeão ali no Louquinho. Então, para aquele ali foi um fato histórico ali. E o Prata Mexeu com a comunidade. mexeu com a comunidade. E o Prata deu esse tatame. Que até hoje, vamos colocar, nós temos algumas peças guardadas dele. Foi aquele, William, que eu cheguei na Escola Manuel no ano de 1998. Eu logo depois de formado, eu ainda não era formado, estava me formando. O professor alemão pediu licença da escola, atestado médico, falou, Jorge, você vai assumir minhas aulas. Faltando 6 meses para mim me formar, eu falei, opa, é o que eu quero. Entrar ali na Escola Manuel, sabendo da fama da Escola Manuel, quase 2.000 alunos naquela época. E os professores que E estavam os lá. professores que tinham lá, vamos colocar, professor Locke, professor Jamil, professor Alemão, Jussara, Jussara, Regiane. Rejane, então era só professores assim. E recém-formado ali no meio, eu falei, então, vou ter que estudar muito. Vou ter que me virar nos 30. Porque quando você sai da faculdade, na realidade, a faculdade só te dá o norte. Ela não te dá nada prático de como você fazer na prática. E naquele tempo, ressaltando, só para você que está nos ouvindo, só para entender, o professor de educação física, ele era quase que um super-herói para os alunos. Porque a gente saía da sala de aula e ia fazer atividade física. Naquele tempo não tinha celular. Entendeu? Então, para nós, o dia que chovia era terrível, porque não tinha educação física. Ó, gurizada, vamos ter que ficar na sala aí, vamos ter que fazer uns trabalhos, umas coisas aí. Por quê? Porque tá chovendo. Não dá nada, professor. Nós joga na chuva mesmo. Entendeu? E a galera queria ficar na chuva, mas não podia, né? Que se também fosse na nossa ideia, o professor ia ser mandado embora, né? Então, o que acontece? Esses professores, eles eram referência para nós. E autoridade, dava destino. Você passar numa seletiva para você representar a cidade ou a escola, meu Deus do céu, cara. Você tinha que ser muito bom, entendeu? Para você ser selecionado para a seletiva de futsal, de vôlei, de handebol, dos esportes de quadra, basquete.
Para você passava por uma seletiva municipal para você representar a cidade no campeonato estadual. E você perdeu, acho que não tem mais isso aí, né? Não. Assim, essa rivalidade assim, entre as escolas, você não vê mais hoje do jeito que é, O Louquinho era igual a Bomboneira, né? com certeza. Louquinho, Loucão. E ali foram revelados vários talentos do município saiu de dentro desses jogos escolares. Exatamente. Que saíram, foram pro Gêmeos, pro Jojuns, ganharam medalha de ouro, foram pra Jebs. E assim, eu me lembro da filha da Rosinha, a Jaque, ela era corredora. Eu me lembro dela correndo a prova de longa distância, ela começava bem atrás dos outros. Aquela menininha frágil e tal, magrinha. Da metade da prova em diante, ela mandava. Saía no trotezinho dela, vai, sempre ela estava ganhando. E sempre saiu bem. Aí eu me lembro preparando o revezamento, levava no locão, a troca de bastão, Tudo. pra gente estar ganhando. Eu acho que eu cheguei a colocar você, mano, no atletismo, Wilson. Sim, a gente foi para Campo Grande. Isso aí. Então, assim, a gente escolhia a dedo ali no Manuel, a gente sempre teve celeiros bons, porque tinham professores bons. Exatamente. Os alunos já vinham preparados da base. Então, quando chegava no sexto, sétimo ano, o aluno já vinha bom, já vinha praticamente pronto para nós. Nós fazíamos muito forte esse trabalho de braço. Eu me lembro muito do professor Jamilton, ele falava assim, Jorge, você não precisa ser o melhor professor, mas seja o mais pontual e sempre trabalhe a base. Desse lado da parte da educação física. Porque quando você trabalhar o seu alicerce, Roger, a sua casa vai crescer. Agora, se o seu alicerce for fraco, sua casa vai desmoronar. Ele falava para mim. Então, foram aprendizados que eu guardo até hoje. Levo para o judô esse aprendizado também. E aí, chegou esse convite. O judô da Academia do Alemão já tinha parado. Eu falei, vou fazer essa oportunidade. Cheguei lá com a caminhonete, descarregando os tatame. Até eu me lembro, os meninos estavam na quadra jogando bola. Falei, ó, me ajuda a descarregar, tal, me ajudar. Eu falei, sábado que vem nós vamos começar aqui. Eu tinha no meu pensamento, William, que eu ia ter uma turma. Quando eu cheguei no sábado para dar aula, tinha criança que brotou do além ali, cara. Eu fui para dar uma aula, acabei tendo que dar 3 aulas, dividindo em 3 turmas. Mas você imagina um negócio que você só via na televisão, César Sampaio, outros judocas, Rogério Sampaio, Rogério Sampaio, isso. que era Aurélio Miguel. Aurélio Miguel, que você só via na televisão, os caras. Então, e Aí ali vai ter uma oportunidade na periferia para ter aula de graça de judô. E ali, por exemplo, começamos sem apoio nenhum. Fomos ali no Manuel. Aí depois começamos, aí eu levei para o Projeto Mirim. Eu entrei no município e levei para o Projeto Mirim. E ali nós fechamos estado e município. E ali começou a surgir. Dali surgiu, vamos colocar, a melhor geração de judô do município. Dali surgiu os campeões brasileiros. Dali surgiu hoje os faixa pretos que estão dando aula hoje. Então, assim, Roger, se eu vou deixar um legado, eu vou. Se o dia amanhã, por exemplo, eu não estiver mais aqui, eu tenho certeza que eu deixei um legado para o município de Maracaju. Não só para Maracaju, para o estado, né? O estado, porque eu tenho vários faixa pretas hoje formados, que estão dando aula, tanto aqui como em Campo Grande. Então, tive a oportunidade de ensinar educação física na faculdade, quando abriu a Unigran aqui, no Polo de Educação Física. Então, vários professores hoje, você pega o Rafael Franco, foi meu aluno na universidade. O Jason foi meu aluno na universidade. Então, assim, você vê profissionais que estão trabalhando na arte personal, Jeane, Rosária, que estão atuando já na educação física escolar, que foram alunos da Unigran. Então, são outros legados que eu deixei, tanto na parte como judô, como na parte da educação física. Exatamente, eu acho que isso que o senhor está falando, acho que não tem um outro movimento dentro de uma nação que pode transformar as pessoas de dentro para fora como a educação, né? Uma vez chegou na minha mão, no Insta, um vídeo do padre Fábio de Mello.
e eu até levei para os alunos da universidade naquela época, que você nunca pode ser mais ou menos, Will. Você não pode ser mais ou menos professor, você não pode ser mais ou menos pai, você não pode ser mais ou menos empresário, porque o mundo hoje não tem lugar para mais ou menos. Ou você é mais, ou você vai ser menos. Então, e eu levei esse sentido para eles. Você não pode ser mais ou menos como atleta, porque senão você não vai chegar no pódio. E assim, dentro do esporte você tem essa... Você vai ter o período que você vai ser atleta e depois de um período ou você segue sua carreira como profissional ou você vai ser professor, vai ser árbitro, vai seguir o que você quiser dentro daquela modalidade, se você gostar da parte de educação física. Mas a gente vê esse crescimento dessa vertente de muitos que fazem hoje a arte marcial, eles serem referência na cidade. E não só na cidade, fora na nação, porque daí o cara ele pega todas as qualificações da arte marcial e traz para o empreendedorismo. Então, por exemplo, chegar no horário, o cara... O caráter de você dar a sua palavra. Ó, isso aqui é isso aqui. Ou isso aqui não, isso aqui não foi bem assim que eu falei. Não, bom. Então, é assim, é assim. Eu várias vezes, William, às vezes até perdi amizade por causa disso. Que é branco, que é preto, é preto. É isso mesmo. É isso mesmo. E como que veio na tua cabeça para dar um nome desse projeto? Aí vamos lá. O projeto do Para Todos hoje, eles têm 27 anos. Você pode ver, pode somar. 1999, quando começou na escola em abril, nós começamos primeiro com o nome do Maracaju Atlético Clube. Naquela época o lote estava no MAC. Sim. E o lote quis federar todos os clubes, todas as modalidades no MAC. Aí o lote acabou saindo e a gente procurou um nome. Tanto eu como meu irmão, nós tínhamos... Meu irmão também fazia judô naquela época. Quando começou no alemão, nós tínhamos esse pensamento de criar um projeto social onde a criança não pagasse mensalidade, tivesse kimono e pudesse participar do campeonato. Acho que foi um dos motivos que o Robert entrou na política também. E na realidade, não tem como você falar hoje de não incluir isso no meio. Que abre as portas para você. Com certeza. Para você buscar recursos. Não adianta. Você tem que ter alguém que abre as portas para você lá. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Cada clássica, por exemplo, não tem a bancada rural lá em Brasília? Que vai buscar, vai pegar pelo agro. Com certeza. Agora, não pode ter a bancada do esporte? Com certeza. Eu penso assim, o dinheiro é público, está lá para ser usado para o público. Então, assim, William, vamos... Aí criou o projeto do Para Todos. Já falava que era para todos, independente de classe financeira. Aonde nós colocamos um ônibus o mais pobre, junto, até o mais abastado da cidade. E tem que viajar no mesmo ônibus. Então, porque ali dentro do tatame, todos são iguais. Lá dentro não tem classe, né? Lá dentro não tem classe. E se eu tenho que puxar a orelha de um, eu puxo a orelha do outro também. Chama atenção. Só tem a divisão por faixa. Só a divisão por faixa. E aí, vamos colocar assim. Até você conversou comigo. Pô, professor, você, com esse tamanho que o senhor tem, com esse corpo que o senhor tem, como que o senhor conseguiu sobressair? William, eu acho que o conhecimento que a gente adquire é mais uma barreira que eu tive, com certeza. Porque no mundo que está hoje, o corpo tem que ser perfeito. Mas às vezes o corpo é perfeito e o cérebro é de amendoim. Verdade. Você entendeu? Entendi. Então o conhecimento, ele supera o corpo.
Exato, porque assim, ó, só para contextualizar, eu falei isso aí no off com o professor, tá? Que eu falei assim, que essa geração debochada, essa gurizada, aí nunca fala, pô, senhor professor, gordão quer falar o quê aí, não sabe fazer nada aí, rapaz. Aí tinha que ir lá e dar o exemplo pro cara. Com certeza. Quantas vezes você me viu na educação física fazendo os movimentos? Não, eu não acreditava, né? Porque assim, Não falava por respeito, né, na época, né? porque vai lá o gordinho fazendo movimento. Por quê? Eu tinha que mostrar ali. Eu não era daqueles professores que chegava, ó, A bola tá a aí. bola tá aqui, você se vira, eu fico na sombra. Não, isso aí é verdade. Porque eu tinha que fazer meu nome. Nem que eu chegava em casa totalmente dolorido, mas que eu dava aula, eu tava. É verdade. Não, isso aí eu tô falando que eu fui aluno dele, eu sei, ele ficava lá na quadra mesmo, lá, chato pra caramba, lá, ô, falta, faz, jeita, aqui e tal. O perfeccionismo. Tinha que ser perfeito. Eu sou uma pessoa perfeccionista. E daí teve que superar essa barreira do, vamos dizer, do cara shapeado, do cara. Isso. E é porque o judô ele também é estratégico, né? Também. Um jogo de xadrez ali, né? O judô vamos colocar hoje, o judô moderno hoje é tática, técnica e físico. Você tem que encaixar essas três juntos para se dar bem. E o projeto Judô para Todos, ele caminhou desse jeito. São 27 anos de história, 27 anos de conquistas, de superações. Tivemos nossos altos, nossos baixos, formando os atletas, formando pessoas que fazem a diferença na sociedade hoje. Vamos colocar hoje, o Renner e o Robert são fruto do judô. Um é presidente, hoje secretário. Juliano Teles, hoje, dono do Bioanálise, foi aluno do judô. Vários médicos, o Trípoli, o dentista, foi do judô. Então você vê assim, vários médicos que a gente tem hoje. Eu tenho uma médica que está em Campo Grande, mas eu também tive aluno, William, que desviou o caminho e foi preso. Putz, cara. E que hoje eu vejo, ele fala, professor, eu não escutei a sua palavra. Me vê na rua depois de ter pagado sua pena, abaixa a cabeça e fala, pô, se eu tivesse escutado o senhor, nada disso tinha acontecido. Então não é só glórias. Também tem um outro lado também. Verdade que às vezes a gente esquece de falar desse lado aí, né? Porque assim, se de 10 você tirar um, você fica feliz, porque o outro lado também é muito forte. Com certeza. Que daí você começa a perceber, né? Tipo assim, você tá lá no projeto social, estando com os alunos ali todos os dias, você começa a perceber aquele um que não foi mais. Com certeza. Pô, o cara não veio mais. Aí você vai ver o cara tá andando com umas companhias mais erradas. Aí você tenta puxar o cara, pô, volta aqui e tal. Aí o cara desgarra. Foi o caso desse menino aí, É. entendeu? Aí depois lá na frente cai, vai preso. Aí encontra o professor. Isso que eu tava te falando, aquela questão da autoridade. Deixa eu te lembrar uma coisa, eu gosto de te cortando. Sabe aquele menino que foi morto lá na frente do mercado em Dourados? Não sei, não Que lembro. saiu na mídia e tal, que a mulher esfaqueou ele na frente acho que do ABV em Dourados. Era aluno do projeto. Da turma do Manuel. Então, quer dizer, a gente fica triste com isso. Tem as glórias, mas também tem as derrotas. Que coisa, hein, cara? Não sabia disso, não. E aí nós tava falando aquela questão da autoridade, né? Então, por exemplo, foi construindo aquele relacionamento. Muitos alunos ali estavam no projeto, não tem pai em casa, presente, né? Que pega o sensei de referência ali paterna, entendeu? Porque na verdade, assim, até nós tava falando aqui no backstage, o senhor não tem filho. Não. O senhor não tem um filho, tem muitos filhos. Que aí a galera foi pegando isso e foi levando pro coração. Falou, o sensei é meu pai de coração. Tem isso. William, tem. E tem não é pouco. Vamos colocar. Se você perguntar hoje, Crislane, Selma, tá mais as duas não tiveram presença do pai. Se você perguntar para elas quem é a presença masculina dos dois, do pai, que foi referência da infância, elas vão falar que foi eu.
Vários alunos já tiveram tratamento com a psicóloga fala, a referência do pai é você, seu pai não está presente, é você que chama atenção e eles se espelham, é você que educa com carinho, porque da mesma forma como você chama atenção, você dá o carinho também, você tem que medir esse lado também. Com certeza. Então isso aí dá essa autonomia para a gente poder fazer essa diferença na sociedade. E isso aí vai dando destino para essa gurizada. Vai. Porque é igual a gente está conversando aqui, falando, a falta do pai dentro dos lares das periferias causa um desequilíbrio na sociedade. Isso tem estudo que mostra isso, os lares disfuncional, né? Que é só a mãe que tá ali. Tem aquele ditado guri criado com vó, entendeu? Mas para mim não funcionou, eu fui criado com vó, tá? Se tem uma coisa que eu não tenho, foi medo, cara. Até a minha mulher me segura demais, senão daqui a pouco eu vou até pra Marte, cara. Mas ela fala assim, você não tem, fala, cara, a gente veio de uma formação aqui, né? Falando, ativava o modo sobrevivência. Então acontece, dentro do judô ali, do tatame, o cara não tem uma referência de pai em casa. Às vezes ele nem tem todas as refeições. Tô falando daquela época. Ele olha para aquilo ali como uma esperança no fim do túnel. Porque essa galera que tá vendo e ouvindo a gente, eles não sabem o que é isso. Não tinha celular, não tinha. Tinha uma televisão na casa. E aí a mãe e o pai, ou a mãe, sentava para assistir a novela e ninguém assistia mais nada. Então, o lugar de você ter uma interação era ali no esporte. Você conviver com outras pessoas, para você ter um norte de uma referência, falar, pô, eu posso chegar a tal lugar. E de viajar. Professor, eu quero que o senhor entenda uma coisa, que essa era a nossa realidade, cara. Talvez o senhor não saiba isso como aluno, mas na nossa cabeça, como aluno, cara, era massa demais montar no ônibus e ir jogar, lutar em outra cidade. Você ganhar uma refeição fora da sua casa, puta, mano, eu tenho que me segurar pra mim não chorar aqui, cara. Porque pra nós era demais, era do caralho isso, cara. Era uma válvula de escape que você tinha, porque a gente vivia numa condição de pobreza que às vezes as pessoas não têm noção. De você ir, por exemplo, para Campo Grande. Tem aluno que nunca foi para Campo Grande. O cara não sabia o que era a capital do estado. E foi através do esporte que foi para Campo Grande. Chegar lá, tá competindo com os melhores do estado, representando a cidade onde ele mora, o clube, tudo ali. Quando o cara entra no tatame, tá aquela galera torcendo, aquela energia, vai, 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 vai. O cara tá para perder, de repente dá uma virada, ganha, todo mundo celebra, comemora junto. Então as pessoas não têm ideia que quer essa energia. Só sabe quem vive isso aí, quem viveu isso aí, entendeu? Quando você sai, dribla um, outro faz um gol, classifica um time, vai para uma final. Então, essas coisas que o esporte, na sua particularidade, proporciona para o jovem que não tem uma perspectiva, uma esperança de ser nada. William, vamos colocar assim, esse assunto que você falou, muitos alunos meus conheceram o mar com judô. Caraca, mano. Vamos passar um pouquinho à frente de Campo Grande. O mar, cara, você via aquela felicidade. O que é isso, professor? Nossa, é salgado, professor. Teve aluno, por exemplo, que travou. Nós chegamos no shopping, uma criança de 15 anos travou porque ela nunca tinha descido uma escada rolante. Caraca, mano. Isso que você falou é uma realidade. E se você falar hoje, até hoje tem criança assim aqui. Isso não é um negócio muito longe. Eu levei uma criança e falei, agora nós vamos lá no shopping comer batata recheada. Ela falou assim, sei, o que é batata recheada? Em casa só com arroz e feijão. Puta merda. O que você está falando é você entrar num ônibus com ar-condicionado. Sabe? E agora você imagina você entrar num avião. Meu Deus do céu. Sabe? E isso o esporte proporciona. Hoje a gente tem, junto com o Instituto, nós temos uma parceria com a Unigran.
O aluno que está ali tem 20% de desconto não de grana. Então o esporte também te dá, se você quiser um norte, você ser único, ter a sua universidade paga. Porque você saiu de um projeto social. Nossa, passou um filme na minha cabeça agora, porque eu lembro que tem uma época, cara, quem tá vendo, ouvindo, quem vai assistir aqui não tem noção. A gente ia para Campo Grande às vezes ali, professor Paulinho, cara, um cara que eu tenho um apreço também por ele demais, cara. Fez muito pelo esporte Maracaju. E, cara, ia com o ônibus velho, cara. A gente olhava assim, o fundo do ônibus, assim, não tinha um Passava fundo, o asfalto, passava assim, o o asfalto. Começava a chover, ia fechar a janela, caía a janela do ônibus, cara. Loucura, os negócios assim que é bizarro. Ninguém sabe dessas histórias, cara. Parar num lugar pra almoçar, ó, dá uma olhada que loucura, cara. Pra você parar pra almoçar, 12:30, o jogo era 1 hora da tarde. E comi e jogava. E comia e jogava, cara. E E não ninguém passava, morria. ninguém morria. E ninguém morria. Entendeu? Tomar uma Coca-Cola. Meu Deus. 98 você tomou uma Coca-Cola. Hoje todo mundo tem acesso aí, vai, compra aí no mercado, cara, mas para nós, pra você ter uma ideia, professor, Coca-Cola, refrigerante era só dia de festa. Ou no domingo, Ou no que ainda domingo, era funada. não, e servia no seu copo, É, que é um copo para você. E se tinha irmão, ficava medindo um ou outro com o copo para ver se um tinha mais mais ou do que o menos. outro. É isso mesmo, William. A gente passou por isso, sobreviveu. Sobrevivência. Criamos uma casca, né? Criou uma casa. Entendeu? Só que eu vejo isso com, cara, é claro, né, que a gente não quer que os nossos filhos passem isso, né? Mas eu vejo que eu acho que o senso da realidade do outro faz a gente ser mais ser humano. É. Eu digo que a ingratidão é o caminho mais rápido para o inferno. Quando você não tem um coração grato, você é uma pessoa amarga. Você para de agradecer por aquilo que você tem e reclama por aquilo que você não tem. Sim. Aí você não desfruta a vida. E eu acredito que, olhando pela sua ótica, convivendo com essas crianças aí, 27 anos, que, pô, eu sou um cara que formei família, fui seu aluno, tantos outros formaram família, eu acredito que isso te ajuda a ter um coração agradecido. William, sou grato a, sabe, a tudo, porque tudo que eu consegui hoje, conforto, até as próprias lembranças que você carrega, porque eu falo assim, depois quando a gente faz a curva, você está fazendo a curva, William, a pessoa realmente vai pensar esse pensamento que você tá dos 45 anos em diante, sabe por quê? Você começa a fazer a curva. Porque daqui a pouco você tem mais passado do que futuro. É. Né? Aí você começa a pensar, o que que eu vou fazer? O que que eu vou deixar? O que vai ser de mim lá na frente? Você começa a ter esse pensamento. E aí, se às vezes você quer voltar atrás e mudar o que você fez, porque às vezes você está de lá para cá só fazendo errado, e você não tem mais tempo para mudar. Então eu tenho certeza que eu faço essa curva, William, com o coração grato. Sabe? De, por exemplo, ver o seu sucesso. Obrigado. Há muito tempo eu vejo isso aqui. Eu falo, pô, cara, você olhava aquele menino na época marrento, porque você era um cara marrento. Você era marrento ali na sala de aula junto com os outros. Então, você, pô, venceu na vida. Aquela história que o pobre não pode vencer na vida é mentira. É mentira. Porque se ele quiser, ele vence. É só estudar. O exemplo está aqui. Até o seu próprio rapaz está trabalhando com você aqui. O William foi aluno do projeto. O Alex. O Alex. Tá aí com a gente aí O também. Alex. Então, foi aluno da Crislane, depois ficou um tempo comigo. Então, você vê que está vencendo na vida, está crescendo também. Exatamente. Se desenvolvendo. Desenvolvendo.
A gente não, eu falo isso, é transformador, entendeu? Porque às vezes, que eu estou te falando, quem tá da ponte para lá, isso a gente vê nas grandes metrópoles, quem tá da ponte para lá, às vezes a realidade é um pouco diferente. O acesso não vai ser igual. Vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar mais. Algumas coisas você vai ter que abrir mão, mas consegue, Consegue. consegue. Entendeu? Professor, é o seguinte, então a gente falando aqui de várias coisas vem à nossa memória, mas tem uma coisa muito legal que os empresários acabam ligando para o senhor lá e pedindo referências, né? Professor, como que é isso? Assim, a gente recebe, tanto eu como o Robert, né, que estamos à frente do projeto Sudu, telefonemas da seguinte forma: tem alguém aí de 15, 16 anos para trabalhar de menor aprendiz? Por quê? Porque sabe que ali vai estar a disciplina no horário, o respeito. São as coisas principais que você tem que ter. Disciplina e respeito, acho que em qualquer. E saber o seu devido lugar na empresa. Saber que existe uma hierarquia. Que hoje, na geração de hoje, essa hierarquia que está faltando um problema. Com certeza, isso é uma verdade. A pessoa se ofende porque você pediu para ela fazer o trabalho dela. Isso. Pô, mas você tá aqui para fazer esse trabalho, como que você tá se ofendendo por causa desse trabalho? Porque assim, você vê essa geração hoje, ela tratar o pai como se fosse amigo. Não, o pai é o pai. O pai não é meu amiguinho no final de semana. O pai é o pai. A mãe é a mãe. Autoridade da casa. Eles são autoridade da casa. Eu Exato. acho que isso é o maior reflexo que tá faltando, sabe? Porque nós não falamos, aquele entrou no tatame não tem parente, filho. Não tem. Aqui tem uma pessoa no comando e, cara, e aqui vocês vão obedecer regra. Isso. Eu acho que é isso aí que tá faltando pra essa geração, não ter regra, né? Não tem regras. Aí, desculpa perdão a palavra, mas essa porra de depressão, não sei o quê, eu não tenho problema em falar disso. Eu acredito que realmente a depressão é uma coisa muito séria. Mas, professor, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Aquele mora que nós falamos sobre sobrevivência, tem tempo de depressão? Não. O cara que ele faz correr adrenalina na veia, que o cara tá agarrado no kimono dele, ele quase pra desmaiar ele. Você acha que esse cara tem tempo de ter depressão? Com certeza que não. Porque esse tempo ele toma muito bom. Exatamente. E aí eu carrego uma máxima comigo. Quando a sua vida depende de uma ação sua, nada mais importa. Sabe? Esse skin the game, se colocar a pele em risco, acho que tá faltando, cara. E a tecnologia, o conforto, tudo isso se tirou um pouco. E assim, William, o acreditar. Eu tinha uma geração de judô, William, que era assim: se eu falasse, William, enfia essa cabeça sua nessa parede, O cara ia enfiar a cabeça o cara ia enfiar a cabeça na parede. Porque ele tinha confiança naquilo ali. Hoje em dia você vê, mas vai doer minha cabeça, espera aí, não é bem assim. Aí que a gente pensa, Eles não acreditam neles mesmos. não acredita neles mesmos, no potencial deles. Aí tem que trabalhar essa parte no cara para desenvolver isso. Com a nossa geração era mais fácil de você trabalhar isso. Talvez essa geração, quando eles aprenderem, eles vão ser melhor na técnica. Por raciocinar um pouco melhor, usar essa estratégia. A gente era meio burro, né, cara? Entendeu? Nós aprendíamos com os nossos erros, Fazendo. Exato. Pô, eu errei ali, ele não foi legal. Então eu vou fazer assim. Uhum. Porque eu me lembro quando eu comecei, William, não tinha internet. Tinha nada. Tinha que ler, né, cara? Tinha que ler ou você vê fita de videocassete. Verdade. Vou falar pra você, quando eu comecei a dar aula no Manuel, o Manuel era referência em quê, William? Em basquete. Basquete, verdade. Como que um cara de 1,68 m e 100 quilos que eu te pesava na época vai jogar basquete? Não tem como. E tendo referência, professor Jamil, craque no basquete. Cara,
Eu passava noites e noites vendo fita de vídeo, cassete, E pra você cassete. mudar uma cultura de uma escola, né? Não, você tem que se adaptar ao meio. Exatamente. Mas, professor, eu quero mudar um pouquinho o assunto nesse seguinte sentido aqui, para a gente pegar outras coisas. Sei que nós estamos meio apertados no horário aí. Mas, assim, professor, o momento mais difícil que você teve na carreira, nessa trajetória aí de 27 anos, de falar assim, cara, acho que eu vou parar. Vou falar pra você. William, eu cheguei num patamar de ter atleta da seleção sub-13 ao sênior da seleção estadual. Eu viajava todo final de semana para Campeonato Brasileiro. Todo final de semana. Ou era Campeonato Brasileiro, ou era treinamento nacional, ou era... Então é aquele patamar que todos chegaram. E de repente você acaba seu aporte financeiro. Ali foi a maior frustração da minha vida. Ali eu senti assim, que tudo que eu tinha feito, o que eu tinha ganhado com o meu profissionalismo não valia de nada. E para mim superar isso, ele demorou tempo. Ali eu pensei em desistir, Faltou suporte. sabe? Ali eu pensei em desistir. Eu não desisti por causa da minha mãe. Minha mãe grudou na minha mão e falou, não, filho, se nós tiver que vender pastel, nós vamos vender. Se nós tiver que fazer almoço, nós vamos fazer. Mas não para com seu sonho. E aí foram 3 anos assim. Aí eu acabei perdendo toda essa geração. E isso eu falo pra você, essa foi uma ingratidão. Que ninguém espera acontecer isso. Então foi a parte que mais mexeu comigo. Maior aprendizado que você teve com o teu pai? O maior aprendizado que eu tive com meu pai é ter palavra. Meu pai tinha palavra. Se ele falava, olha, palavra e horário, Apertou a mão, olhou no olho, tá valendo. tá valendo. E se é 7 horas, é 7 horas. Não é 7h05, nem 5:07. Esse é o maior aprendizado que você teve com o teu pai. 20 anos de casado. Quem tá aí pra casar, pra escolher uma pessoa, que conselho que o senhor daria pra essa pessoa? Primeira coisa. Na sua vida, você precisa ter um tripé. Você, sua esposa e Deus. Não case se você não tiver Deus na sua vida. Não case, porque o relacionamento ele só perdura, só sobrevive nessa geração hoje, se você tiver Deus. É verdade. Isso é verdade. Maior virtude da sua esposa? A maior virtude da minha esposa a persistência. Ela não desiste. Não desiste. Ao longo dessa jornada aí, o senhor falou que tá para fazer ou já fez 50 anos? Faço esse ano 50 anos. Faz 50 anos. Nesses 50 anos de história, o que é felicidade para o professor? Felicidade? Ver o sorriso de uma criança. Aí você me quebra, hein, mano. Aí você me quebra, porque isso aí é a maior pureza, né? Não tem máscara ali. Um sorriso e um abraço. Sincero.
nesse sentido, a criança não tem máscara. Ela é de verdade. Ela é ela mesma. E se a criança te abraçou, você pode ter certeza. Você é uma boa pessoa. Acho que é o maior pagamento que você já recebeu. Maior pagamento. Ah, cara. Rapaz, eu não esperava que esse episódio ia me emocionar tanto, assim, cara. Desse jeito. Que aí faz você pensar e refletir em quem você é. Se aquilo que você tá fazendo, você tá no caminho certo. Se você tirar o sorriso de uma criança. Né? O senhor sabe que eu tenho a escola do Agro, a gente dá aula no Brasil aí e tudo. Mas até hoje eu tenho dificuldade de ser chamado de professor, sabia? Eu acho que eu não mereço. Para mim, no meu subconsciente, é um patamar, no nível de responsabilidade que eu acho que eu não estou aquém daquilo. Porque na minha geração, o professor dava destino para as pessoas. E aí, às vezes, chega um aluno, 55 anos, cara. Uma vez um aluno do quilombola, cara. Falou, professor, trouxe um presente para você. Aí eu falei, cara, vou receber, né? Cara, era um pote de mel. Ah, cara, 30 caras na sala. Puta merda, cara, esses caras vão fazer eu chorar aqui, velho. Porque eles trouxeram o melhor deles. O pote de mel era só uma simbologia de que era o melhor do que eles tinham. E era dois irmãos, era um de 55 e outro de 60 anos. Do quilombola, ele falava assim, professor, o senhor trouxe para nós uma realidade que para nós era inacessível. Nós nunca ia ter essa experiência de poder fazer o que a gente faz se a gente não tivesse esse conhecimento. Obrigado. Falei, nossa, cara. Falei, meu Deus do céu. Deu uma disfarçada assim, saí de perto desse, fui lá no banheiro, chorei um pouco lá. William, o que eu posso falar com o seu professor? Se você tem eu acho que hoje você pode ser, com certeza, ser chamado de professor. Por quê? Já ouviu falar aquela história que o pai não é quem faz, o pai é quem cria? Já. Então, o que você está criando, o que você está fazendo. Eu já tive alunos mais velhos, antigamente era o magistério. E assim, você está mudando a perspectiva de vida deles. Você está dando um norte, você está ensinando. Então, é um título que você adquiriu. Então, não tem porquê não. A gente fica, é como eu disse, né, no nosso subconsciente a gente acha que não tem essa relevância. Talvez é um bloqueio, alguma coisa nesse sentido, porque para ser chamado professor você tem que ter uma formação acadêmica, né, entendeu? Então, nesse seguinte sentido. Mas isso é uma das experiências aqui, mas o entrevistado não é eu hoje, né, o senhor aqui. A gente tá só batendo um papo aqui e trocando ideia. Mas, dentro disso aqui, do que a gente está falando, decisões precisam ser tomadas, né? Se vai continuar, se vai parar. Todo momento você está tendo que decidir e ter uma escolha, né? E escolher é perder. Queria que você falasse sobre isso. William, nesse sentido de parar, igual você comentou, eu ainda não sei quando, mas está logo ali. Porque para você parar, principalmente, você precisa ter alguém ou pessoas que façam igual ou parecido que você fez, ou às vezes até melhor. Hoje eu vejo minhas alunas, meus alunos, às vezes fazendo diferente do que eu fiz, mas às vezes melhor. Não cometendo os erros que eu cometi. Porque igual você falou, a gente fazia, errava, eu errei, mas você tinha que fazer, porque você aprendeu errando. E o tempo é esse, ninguém é eterno, ninguém vai ficar para a vida toda. Eu tô vendo, por exemplo, que eu tô caminhando
para um outro caminho agora. Provavelmente eu devo ser o próximo presidente da federação. Então eu vou trabalhar com mais de 3.000 atletas. Então, assim, o projeto hoje, eu dou aula 2 vezes por semana, mas eu tenho que ficar atrás da mesa. Eu não posso mais estar ali diariamente. Por quê? É prestação de conta, é busca de recurso, é fomento, são várias coisas que você tem que estar fazendo ali. Porque quando você é professor, você só recebe seu salário E o pau tora. Agora, quando você tem que buscar o salário dos outros? Você está na parte do executivo agora. Do executivo. Que é importante. Que é importante. E às vezes é até mais chato de fazer. Com certeza. Que o legal é tá lá no tatame rolando com a gurizada, né? Sim, aquilo ali te emociona, aquilo ali é o seu DNA. Mas agora você precisa alguém estar ali, nesse papel onde eu estou hoje. Se hoje eu consigo abrir as portas para os meus alunos, é porque eu estou lá na federação. Hoje eu sei o caminho das pedras. Exatamente. Aquilo que eu tanto sofri, eles não sofrem hoje. Porque eles têm alguém lá brigando por eles, abrindo a porta para eles. Ah, vai ter um treinamento lá no Rio de Janeiro. Se tiver oportunidade, é os meus que vão. Exatamente, tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Aí isso aí que vai. Eu acho que o esporte de elite passa por isso também, pela parte executiva. E outra coisa, professor, a gente precisa ficar fazendo roda para falar, cara. Sem grana não faz nada, ninguém paga nada no amor, cara. Entendeu? E outra coisa, às vezes o empresário tá tão lascado, cara, pô, mas o cara vai lá, ajuda com pouco, entendeu? Então tudo que tiver na mão de recurso para fazer, vamos fazer. O esporte, ele não é um jargão, o esporte ele transforma, ele regenera, entendeu? O esporte ele dá destino para as pessoas. Você quer ver, William? No final de semana passado, nós tivemos aqui dentro de Maracaju a primeira vez na história de Maracaju que veio uma seletiva estadual. Aqui formou a seleção que vai para o Campeonato Brasileiro. O campeonato foi aqui. Que legal, hein? Isso é reflexo porque eu estou lá. Eu vou trazer para casa. E hoje nós temos uma arena maravilhosa. Então, nós tivemos 1.000 atletas, vamos colocar, com o judoquinha, com os outros atletas inscritos, participando do evento. 900 atletas deu. Vamos colocar 1.000 participando do evento. A arena ficou lotada 2 dias. Isso ajudou a população, os empresários, refeição, hotel, padaria, gerou uma renda para comércio à noite, mercado. Com certeza. Tudo isso aí é recurso para a própria cidade. Própria cidade. E aí outra coisa também, né, cara? Quando antigamente não tinha essa palavra, né? Mas hoje um evento desse, cara, olha que você faz de network. Conhece pessoas, cara. Entendeu? De diversos lugares. Pode fazer um intercâmbio dos times depois para treinar. Vou lá na tua academia treinar. Por isso que hoje eu me considero uma pessoa vencedora, William. Não, com certeza. Eu não tenho dúvida Aonde que disso. você ia colocar? Igual aquele gordinho briguento comandar o judô do estado. Improvável, né? Improvável. Improvável. Olhando assim, fala, né? Isso aí só sabe comer hambúrguer, isso aí. É, improvável. É isso mesmo. Cara, entendeu? Mas eu acho que a beleza de Deus tá nisso. Pegar gente improvável para fazer aquilo que é impossível. Sim. Entendeu? Porque o estereótipo, ele é só uma coisa só. A gente vai ser medido, professor, pelo nosso resultado. Sim, é resultado. Isso é bíblico. É bíblico. A árvore você conhece pelo fruto. E tudo aquilo de fruto que você produziu é incontestável. Entendeu? E o bom de você ver, por exemplo, que aqueles
professores mais antigos do que eu, hoje, eu sento e converso com eles de igual para igual. De igual para igual. Eu sei disso. Isso tem uma relevância pessoal para você sentar na mesma mesa com os caras que eram referência para você. Sim. Entendeu? Quero uma distância longa, vamos colocar. Exatamente. Que é como você sentar na mesa com os caras já tinham uma autoridade, os caras já. É difícil demais. Era muito distante, né? Eu acho que isso é uma. Eu acho não, tenho certeza. Isso é uma realização profissional sua. 26 eventos na cidade, interruptos. Copa Judô para Todos. Não tem uma modalidade que tenha 26 anos no mesmo evento, a nível estadual, na cidade. 27 anos de projeto. O maior projeto social até hoje, vamos colocar assim, com mais tempo de durabilidade. Na Em cidade. atividade. Em atividade. Às vezes não é o maior hoje, em número de alunos, porque hoje o Instituto está maior do que a gente, mas saiu do Judô para Todos para montar o Instituto. Se não tivesse a semente do Judô para Todos, não teria o Instituto. E os outros dois estão vinculados. Então, igual eu estou te falando, para parar, tem que ter alguém para estar lá. Vai chegar esse alguém. Vai. Entendeu? Estão sendo preparadas para isso. A hora que elas estiverem preparadas para isso, aí o bastão tá de vez. Fazer a transição de geração. Transição de geração. Legal demais, professor. O papo poderia fluir aqui horas e horas aí. Me sinto muito honrado em receber o senhor aqui hoje. Sabe que para ter esse ambiente que a gente trabalhou muito para receber vocês da melhor maneira possível, com a qualidade de áudio e vídeo. Às vezes a gente demora um pouco para convidar as pessoas que a gente desejaria de vir, mas eu venho dessa geração que a gente erra fazendo, né? Faz, erra, testa, ajeita, até a gente chegar num nível que a gente fala, não, agora tá legal, agora dá para vir todo mundo. Mas eu tenho uma última pergunta, que é nossa aqui do café. Começou lá atrás com o pessoal desde o primeiro episódio. A gente falou de N assuntos aqui, de gerações, né? A gente falou, né? Você vê, 1900, geração anos 90, 2000, 2010. 2020. 2020. Vamos para 2030 já, né? Entendeu? E a gente tá aí atravessando ao longo do tempo. Mas de tudo isso que nós falamos, quem é o professor Roger? Um cara que não desiste dos seus sonhos. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade. Pô, legal demais. Cara, você prepara pro corte, ô Alex, que isso aí foi profundo, hein, cara. Professor, me sinto muito honrado em receber o senhor aqui no Café Brothers, fazer parte da sua história como professor. Pode ter certeza que alguém aqui que tá aqui desse lado é alguém que está dando certo no seu propósito, e admiro demais o senhor como profissional, como pessoa, como ser humano, um cara que é ser humano, olhou para o outro numa ótica de quem não pode te dar nada de resultado. É uma das maiores premissas, servir ao outro, é servir aquele que não pode te dar nada de retorno. E o maior pagamento, o senhor me ensinou aqui, que é receber o sorriso e o abraço de uma criança. Um abraço sincero. Então eu estou feliz demais de estar com o senhor aqui, aprendi muito nessa mesa aqui hoje, sobre vida, sobre propósito, sobre pessoas,
sobre dar destino para as pessoas, sobre o que realmente significa ser um professor. Acredito que as pessoas destruíram ao longo do tempo a beleza dessa profissão, desse cargo que é ser professor, que é passar pela vida das pessoas, das gerações, dando um destino para quem às vezes não tinha esperança de ser alguém. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje aqui no Café Brothers e perguntar para o senhor, curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Com certeza, William. Foi muito bom, foi proveitoso. Aprendi muito também. Aprendi muito com você nesse dia de hoje. Saio daqui realizado, com um pensamento diferente também. Se você ficou até aqui, segue a gente lá no Instagram e se inscreve no nosso canal Café Brothers.